Yoka. Oisa. Tika kanda. De Shair. Oyoki? Ouviu? Le journée. Hoje que dia? Hein? Dimanche. Dimanche. Domingo. Dimanche. 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 Quem que estava te falar? Vamos na praia de noite. E quem é? Minha amiga. Escuta. Yoka. Estou a ver uma doença. Nós somos na malade moko. Complicado. Compliqué. Deve se cuidar muito, Il querida. faut aussi protéger ma Filha amada. mwana na ngai ya mwasi. Se controla. Si contrôler malamu Cuidado. pe mikebisa. Na maneira estou aqui. Ndenge prophète aza E na kotelema. maneira estamos de pé. Ndenge boza kotelema na Estou a prophète. sentir uma glória. Prophète a sentir gloire. Vai descer. Ekokita. Vai te libertar. Ekodélivrer yo. Aquela pessoa que estava lhe ligar Moto azali kobenga ye. era mulher. Azali mwana Te mwasi. ligava Azali kobenga yo. muito de noite. Mingi na butu. Vai te falar. Aoyebisa yo. Estou. Vamos na praia. Nazali É verdade. toquei na praia. Tu estava sentindo medo. Eu saí kobanga. Já Déjà, escutaste um barulho eu kama kelele. dentro da sua casa. Na ndako na yo. Sim. Tu perdeu a vontade de ficar naquela noite de dormir. Ozanga kibe mi volonté a kolala na butu wana. E tu sentiste mal. Osantire mabe. Mas escuta, na maneira estou aqui, Nde nazawa. tem uma coisa que queria acontecer na sua vida. Elomo ninge salama na vina yo. Mas Deus Menzambe não quer que essa coisa aconteça contigo. alimite salama. Uma coisa vai te libertar agora. Elomo kuko délivrer sikoyo. Omoni tango mutabengi yo na butu. Quando alguém te liga de noite, Yo lobi. você fala Oyoki na kati ya mutema na yo. Ndeti ondima. tipo pra setar. Oyoki lo musu elokangi. Algo disse, ei, Kokende te. não vai, Kokende te. não vai. Okomi na tourmentation. A Ya tormentação. oui na non. O sim e não. Oui ezoloba na kati na yo. O sim está falando dentro de Non ti. pe ezoloba na kati E na não yo. está falando dentro de ti. Yo. Você Il faut keba. tem que ter muito faut cuidado. queba. Tem que ter muito cuidado. Joana. Joana, Joana. Joana, Joana. Joana. Ozana mutu moko. Tem uma pessoa. Akoya. Vai vir. Akomema bien. Mais mutu mosu akoya ako compliquer bien. Uma pessoa vai levar o bem. Como na bem. Joana. Me dê o nome de Joana. Se contrôler muito bem. Se controler malamu. Batela malamu. Se proteja. Mutu abengaka yo. A pessoa que te liga Na telefone. no telefone. Abangisaka yo. Que te dá medo. Soka soignisi yo lelo. Se te faz desculpar. Lobi bozongi bien. Amanhã voltar a viver bem. É verdade. Soki lelo bozongi bien. Se hoje voltar bem, Lobi a compliquer yo. mas vai te complicar. Lobi a tikali malamu. Mas vamos ficar bem? Mais zalaki ne bandelité. No princípio não era É assim. verdade, pai. É minha amiga. Hoje podemos estar bem, amanhã vamos discutir. Ya no resani na praia na butu. Ela que ela dizia ia fazer na ela vai praia de fazer novo? oração na praia. Anda yo benga yo. Sim. Mala la labida hista te palo blocha e kaite lobo. In Jesus name. Coisa rápido. Mighty name of Jesus. Out is bold now in the mighty name of Jesus. Vai! Vai fora em nome de Jesus. Que nde na kombo na Yesu. Sai agora! Bima sikoyo. Sai agora! Bima sikoyo. Akabelaka ye elamba na linga apesa ye po azwa yango Yo kana linga fais apesa son elamba esaki lokola makambo moko esalami azonga ye na elamba yango Fais-tu mais pas elamba ça, ngo algo namoni volto, fais-tu eza ça, naomoni fais- mbwa Je t'avais tipo quand. namoni mbwa na kati ya elamba Tu avais quand neti même bazwi la balingi camisa. elamba wana mbwa Amarrar Ça veut dire, aquela camisa alingue- no cão. sai em nome de Jesus Bima na kombo na Yesu. sai em nome de Jesus Bima na kombo na Yesu. sai Bima. sai Bima. sai em nome de Jesus Bima na kombo na Yesu. sai em nome de Jesus Bima na kombo na Yesu. na kombo ya Jésus Christ de Em nome de Nazareth Jesus Cristo de na Nazareth. bengani olongo na nzoto Nós expulsamos Allez, longwa. Sai. longwa Sai. longwa Sai. longwa Sai. longwa Sai. longwa Sai. longwa Sai. kende Sai. kende Sai. kende Sai. kende na kombo na Yesu Christ Sai em nome de Jesus. kende au nom de Jésus Christ Sai em nome de Jesus. sai au nom de Jésus Christ Bima na kombo na kende Yesu. na kombo na Yesu Christ Sai em nome de Senhor Jesus. mighty name of Jesus Em nome de Jesus. na commande yo
Estou a te Zonga matar. na mai. Volta na água. Zonga na mai. Volta na água. Zonga. Volta. Zonga. Volta. Zonga. Volta. Na kama na Yesu. Em nome de Jesus. Mighty name of Jesus. Em nome de Jesus. Tenda na kama na Yesu Kristo. Vai em nome de Jesus. Tenda na kama na Yesu Kristo. Sai. Vivant. Out. Tenda na kama na Yesu Kristo. Sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Na kangio basinga. Estou a amarrar as Na bandi cordas. kwambale yo. Na bandi kolinga yo. Estou a te amarrar. Na kangio na singa ya makila na Yesu Kristo. Estou a te amarrar pela corda Na de bandi sangue de Jesus. kolinga yo na singa makila na Yesu Kristo. Aleluia. Naza na eloko te na maboko na Não ngai. tenho nada na minha mão. Mai te Jésus Christ na Não tenho maboko. água. Na bengani yo na kombo Sou na Jesus Yesu. Cristo, expulso em Ale nome longa do na Senhor nzoto Jesus. oyo. Sai neste corpo. Yo nani? Quem és tu? Yo za nani na nzoto oyo? Quem és tu neste corpo? Yo uza nani na nzoto oyo? Quem és tu neste? Siko musano eza nini? Yaza nani? Okotika nzoto oyo otika te. Não Hã? fica angote. Não vou. Eu quero destruir a vida dela. É nada de tu vir aí. Pô nini? Fazer isso. Pona nini? Pona. Ainda tem uma coisa, não sei se tem quem, não sei. Ah, nelo momento aí te Eu suga sou mais zani. bonita que ele, é o quê? Ozwaki eloko nini na nzoto na ye? Até homem, não quero pegar até homem. Hein? Alingi te abala? Ata mbala ya ozwa ye te. Ye aza mwasi kitoko obala no de boyebisa demo okuta lokuta. 2 3 okokende. Vai sair. Au nom de Eu não vou ir, já paguei há muito tempo. Você que vai vir me tirar. Estás louco, né? Siko nde ye aza boye Ela como está assim? bayelaki elamba moko Trouxeram uma eza camisa. awa v Aqui tem V. maboko nango eza molai te eza ndete suka awa naomona yango eza boye eza ya chocolat na pembe Castanho. na pembe chocolat blanc na kati eza na badesin Tem desenhos. mais azwaki yango te Mas ela não recebeu. alleluya omoni du fait ya kosola na mutu oyo ozocomprendre ye bien te akoki kotikela semence oyo ekodétruire yo Se estás a conversar com alguém que não se entende, vai poder deixar uma semente que vai sikoyo te eloko nini eza destruir. na kati na ye O que está dentro dele? nazomona Estou a ver. eza na eloko moko na kati na É ye uma coisa que está dentro dele. ya vaidade E a fiel. sikoyo ekolekise aire même mpo akoka kobala te Vai passar o tempo para conseguir casar. parce que Por c'est quê? tout esprit et c'est carné na kati na ye O espírito soki escondido dentro tobengani dele. yango awa Se expulsamos aqui, ekokende vai. mais soki yo mpo oza distrait Está distraído. edi yo Vai te tocar. bocomprendre É. ye aokee sikoyo kaka Ela vai sair agora mesmo. aotia tembe mpo na nini Por que está tá duvidando? tala ndenge bomona okende Olha como o demônio vai sair. auta deja kodixite na bagarçon mo mibale Ela acabou de discutir com 2 jovens. me naomona bango na cidade Estou a lhe ver na cidade. É. Eu é que fiz isso. badixitati Vamos na sala aqui, a moça é mais bom. sikoyo na kati ya kodixite wana Dentro da discussão, bagarçon wana aqueles jovens baza na bainnocent são inocentes. mais Mas batravaillaki bango na aire na seconde eles trabalharam na hora, no segundo. na esprit oyo eza na kati na No ye espírito que está dentro dela. mais Shaddai Adonai Mas Shaddai Adonai aolongola yango sikoyo vai ter esse espírito. naza eloko nini na maboko na ngai O que eu tenho na minha mão? na monoko na ngai Mas na minha boca, oyo abenga ngai o que chamou homem de aitabe Deus, ngai Jésus Christ Jesus Cristo. longwa na nzoto oyo Sai neste corpo. mabi longwa Sai. longwa na nzoto oyo Sai neste corpo. Olandanga. Vai desfilar. Segue. mostra-me ainda teu trabalho Lá que não almoçar. mostra trabalho ok ok mas que Musala mususu.
Mashke. Musa mususu. Mutu nyonso ozana ki camarade na mutu so ozomona ono normal te na pexio tika na yo. Se tem uma amizade com alguém, não estás a achar aquilo normal, se separa com ele. So ozo bénéficier lo te tika na Se não yo. estás a beneficiar nada, deixa. Na bino nini? Nde raison nga za pasteur na yo. É a razão que eu sou teu pastor. O eza famille na été. Essa não é a sua família. Ni maman na ye, ni tata na Nem ye. a sua mãe, nem o seu pai, nem um membro da sua família. Stand up. Mais na partie gauche na ye précisément awa. Na parte esquerda dela, onde o pastor pegou, na Awa, perna. na gauche na ye, na ye so ba famille baza. Não sei se a família dela está aqui. Na gauche na ye awa. Na esquerda dela, aqui, no seu pé. Telemisa eza pena bien te. Vai levantar ela. Et si ba yibi yango. Já roubaram. Mais na telemi lokola prophète Nzambe. Levanta como profeta do Senhor. Likolo wana ezonga. Ouais famille na ye. Corre. E a Est-ce que ayebishi yo pona likolonie à gauche? Ela já falou contigo acerca da perna dela Esika esquerda. papa ndenge aza wana mikolo elekaki azalaki na ndako makolo nyonso mibale ezalaki ya kobeba ngai nayebisi ye ngai na bino omona malamu te meme sante na physique na Mesmo a tua saúde física não está nada boa. nyonso mibale eza ya kovimba baza na batashe moko neti babwakilaki ye maladi moko Tem uma Est-ce que imagem que abetela detecta yo doença. lisolo ya mai? Já contou a história de água. te nayebi kaka mwana mwasi moko tokutanaka na ye mokolo mosusu bango ngai nakendaka kotala ye bango baya kozwanga na voiture mwana mwasi yango camarade na ye Vamos ntango buscar tokomi na a sua ndako amiga. mwana mwasi yango abandi obondela Começou sikoyo a orar. ngai esi nange esepelaki na ye te Começou nayebisi não ye mwana gostou. mwasi onga na kosepela Então eu gostei dessa moça. É boa pessoa, ele ora muito. asami na église Mikolo ba jeune fille Esse dia os jovens bazosalela beleza ya ilya estão a usar a beleza da ilha po ba jipe telemaka. para a Jeep começar a pagar. Atambulaka na jeep aza na voiture moko boye yakwa bmv kende. Kende na como Jésus Christ. Vai em nome de Jesus. Dina. Dina quem é? Dina nani? Iye Dina. Ah, exprime tes oloba na ye. É o Espírito que está falando. Kende! Vai! Kende! Vai em nome de Jesus. Kende na kombo na Yesu. Vai em nome de Jesus. Kende na kombo na Yesu. Vai em nome de Jesus. Kende na kombo na Yesu. Thank you. Merci. I love you. Bon, Kabela, yo. Vão te ofertar. Mais na moni avion. Mas vi avião. Amen. Na mona na avion, Estou a ver avião. bilo moizo utalibanda. Umas coisas saindo fora. Mais mona mwasi. Amen. De uma mulher Muta o peso bilo kwa que ngo. está a te ofertar. Ao peso coller. Vai te ofertar. Será Vai te alegria. ofertar. Hein? C'est alegria. Oh my Jesus. Eshozwi yango Já papa. kobanga te. não tema. Ma bro Avana she. l'église to so na avana l'église to solo na solo pa boya avana l'église. Zwa yango déjà. Amen. Recebe já. Bro she egelai se ma eshado breka interste. Bozo solo la makambo ya kotinda biloko. Amen. Então conversar de enviar as coisas. Na kati ya kotinda biloko bozo solo Dentro da bana makambo ya suki. Cabelo. Amen. Pai, não te na coli asuki. Amen. Ateke. Okomi na mbongo déjà belé. Já tem muito dinheiro. 2020. 2020. Yo. Você. Osomba mutuka moko. Vai comprar uma Amen, amen, viatura. pai. Amen. Yo. Você. Nazoka na kati nanga bayebisinga. Dorme dentro de mim. Kende na Falar. école auto école. Vai na escola. Kende koyekola mutuka. Si na banana me na Vai na kata. escola de condução.
Profetiza. Kende. Vai. Kende kumba. Vai. Lipambo le koti A panayo. benção já entrou. Pasteur Yaka, lipambo le koti A panayo. benção já entrou. Lipambo le koti. A benção já Joie entrou. grâce oyo. Receba esse. Reçois. Receba. Thank you. Power. Tava sentir aqui mal. Bwana usenti mabe na gorge. Hein? Sim. Pa ngoli cuspe. Saliva. Sente mal. Sim. Hein? Sim. Tu tava no Congo. Eu aqui na Congo. Fui no Congo. Na família de Keye. Na família Na na. família da minha mãe. A minha mamãe nangai. Porque precisava de ti. Pô, bazar aqui Sim, na eu poça também na. não conhecia a família da Hein? minha mãe. A pena Não iba que conhecia a família família da mamãe minha mãe e agora para quem dá aqui conhecer. por na iba. No Congo. Na Congo. Estou a ver uma conversa às 13 horas. Nazomona masolo moko me na 13h. Não pode falar isso Na aqui. koyi kolobango awate. Às 13 horas. Na 13h. Só lutava, mas não é muito. Moi ezalaki mezalaki mingi te. Normal. Ezalaki No normal. Congo. Na Congo. E na sua boca, Epi na monoko na yo, tu falaste uma coisa. yo olobaki eloko moko. Cerca da bênção. Pona lipamboli. E estou a escutar a Nazo sua yo- voz na minha orelha esquerda. Nazoyoka voix na yo na matoi na ngai. Cerca do sofrimento. Pona souffrance. Tu estava a falar. Yo obandaki koloba. Mas Deus Nzambe já ouvi. deja ayoki. Deus já ouvi. Assim Nzambe seja. deja ayoki. Eu sofrência não existe lá dele. O teu sofrimento está acabado hoje. Assim seja. Nzamba linha honoré. Deus quer te honrar. Assim seja, papai. Escalier. Eza yo. A escada é a sua partilha. Bomoni sero. Esta irmã, Bota lá aí. lhe olham. Bota ali Lhe bien. olham bem. Vou fumar micho na bino. Vamos para ver. Abre Na os yedi que olhos. na yedi que nem boko bima ou boko echa Essa tempo. vocês estão aqui vão duvidar. Mais bota ali sus. Lhe olham mais. A bondade do Senhor acontece no meu corpo. Sero azana pota mo na kati ya mutema na. Esta irmã tem uma ferida interior no seu coração. Bema un blessure intérieur. Chama-se ferida interior. Mais Nzambe lelo akanisi ye. Mas Deus hoje pensou para ela. Nazana posa église mo betela Saint-Esprit Eu maboko. preciso que toda a igreja aplaude fortemente para o Espírito Santo. Nalingi mo betela Saint-Esprit maboko. Aplaude fortemente para o Espírito Santo. Conexão Bomba toza kwa honoré o Saint-Esprit. Estamos aqui a honrar o Espírito Santo. Kote akoki kosala eloko awa. Ninguém pode fazer. Eza kaka yo moto bonga. Somente power. Kolo bengaki nga mpona suka na nzela te nakoma kino na suka ya mobembo na nga. Tala ngai Olha-me. lelo Hoje ozochanger position na yo. vai mudar a sua posição. Amém, pai. Oza bitumba mo na kati ya famille na yo. Tem luta na sua família. Bitumba wana ezali Aquela luta existe. yeko totala ngai Estamos nazomona olhando. maboko na yo eza na zelo. A tua irmã está na Ko rua. maboko eza na zelo namoni famille na yo Tu vê a sua família. eza na ndako moko yo tonga. Uma casa que você construiu. É verdade, pai. Sikoyo ndako yango eza na trouble. Aquela casa tem perturbação. Bitumba mo eza na kati A luta dentro de casa. bazotelemela makasi Levantando Assim na longa aí, contra por na pai, nessa suco na ti. oza soki kuna te ti. Nós estamos mais me aí. bitumba yango ezolanda kaka. Aquela luta está seguida. bato nayoka makelele baoloba olakisaka nini Tu ouve olakisaka nini? barulho. E bandakala, pai. Bandakala. Bato balamba bongo liboso ezala grande seigneur tozali na lipango moko. Grande seigneur ntango akufi ekomi na bana. me nayoki maloba moko boye. Ouviu mais palavras? Oh merci Jésus. Obrigado, Jesus. Olinga ngai. Tu me amas. Oh I love you Jesus. Eu te amo, Jesus. oza na ndeko na États-Unis Tem irmão nos Amém, Estados pai. Unidos. Amém, ya pai. mwasi. Amen. Menina, Amen. O mobali na ye aka azala na problème ya lokolo. Bazobenga o tanto Amém, chamar. pai. ozokende ti Amen, pai. Mas, Eza bongo.
Yo zo kende. Você está Place aí. hotel mi place na loba ipo na Onde está lidi. levantando aí? Na lobela ki lidi Baba awa. ina bana mbala moko. Batu bandima te yo na Chicago. A pessoa não Na lobela entende ki pa Chicago. alegria awa. Eu falei aqui é alegria. Boston. Boston. Zé solo pai. Yo po zo kende. Você Amém, também pai. vai. Na moni mbongo yango. Estou a ver dinheiro tá aqui. Talango. Olhe. Eza $7,380. 7.380 $7,380. Combien là est Escreve. $7,380. 7.380 Mbongo ekoya. Esse valor vai vir. Oh my Jesus. Meu Na Jesus. frère tinda deja mbongo na mane grand mec okozwa ngote po système. Eza combien? Ayebi singa ta loba na kana cheli mbongo. Eza $7,380. Oya o témoigner awa. My God. Filho do homem. Professar. Profetiza. God. Andamento profético do Papa Fernando. Rocha. Homem que nasceu pra ver. Já tá vendo? Loba yo. Fala você. Je muta photo azate. Não tem fotógrafo. Yo to yo kanana yo. Você Tem, estamos pai. se entender contigo? Ata muke. Makolo ezaka ya koka. Essas pernas foi de coxo. Banda okundango. Foi enterrado. Musa nzambe monga mwasha loba ke oza profeta munene utamu. Uma serva de Deus disse que vai ser grande profeta. Tudo que vai falar vai Naza concretizar. na époque ya koloba pe Estou na kosala. época Amém. de falar e Omwende concretizar. na lobi no boye. Como eu falei assim, Yo. você Na bengani yo. é o choto. Na linsu komono ati. Não quero te ver mais aqui. Na bengani yo kende. Estou a te chotar, vai. Yo Angola. Você é Angola. Na bengani mona mwasha. Estou a chotar minha filha Na agora. bengani. Estou a chotar Na ela. bengani. Estou a chotar ela. Au nom de Jésus-Christ. Pai, em nome de Jesus. Na refoulé yo na mboko oyo. Estou a chotar. Esaïe 44. Isaías 44, 26. 26. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus. Papa já? Papa. Papá, Zonga nano. volte ainda. Volta atrás. Volte. Papa quer para mim falar em português ou lingala? Papá, linha no Melhor português português, bilingual. Português. Português. Ok. Papa, Papá, escuta. Ioka. Tu Eu, já fizeste os documentos da casa, o sal se dava do que mandava. do crédito. E acredito. Hein? Sim, pai. Mas às vezes Então, susso. tu Eu, te imagina muito. o cansa mingi. Tipo, não vai dar. Certo. De te Certo. bater. Sim. Mas logo estou a entrar. Já me levaste na sua casa? Dome Não, não, não andar com Eu não. conheço a sua casa. Nem bindar com eu. Estou a entrar na sua casa. Não conta não andar com eu. Hein? Tem um espírito É um espírito. que deitaram na sua casa. Babu aqui não andar com não. Um pó Pudre. sopraram. Bafuliango. Nasceu dentro da sua casa. E boti na kati andar com eu. Muitas baratas. Ba perceber É verdade, sim. Hein? É verdade. É verdade. É solo? Logo tu tá falando a verdade. Dingo zolo ba verite. Eu estou a girar dentro da sua casa. Ngana obaluka na kati andar com Entra, eu. pai. Logo tu tá falando, anda, estou andando na verdade. Na zo tambola na verite. Estou a ver as baratas Na mona ba pese. dentro da sua Na casa. kati andar com Aqueles eu. baratas grandes. Ba pese Sim, pai. nene. Voa. Ba Sim, punguaka. pai. Sim. Na maneira estou aqui de pé. Lolengi na tele miawa. Estou a tirar aquela doença Na olongo la maladi wana. que entrou na sua casa. Eu continuo Amém, andar com pai. eu. Estou a fazer voltar fora da Na sua olongo casa. sangoli. Amém, pai. Sai em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, pai. Amém. Tu que é cabeça da Lumu sua toza família. mtu É, ya é família verdade. eu. Boy, Ngombe. boy, Ngombe. boy. O que explica dizer boy? Nini lakisi ngombe. Boy. Na minha terra é um animal. Sim. Será que tem compromisso com uma pessoa para te dar boy ou que tu queria comprar boy? Eske zana boyoka ni na mutu apesa Ou ngombe uma mbe pessoa soma. queria te mandar boy? Mbe mutu mwali ngati ndela yo ngombe. Alguém queria mandar boy. Aonde? Wapi? A partir do Lubango.
Ekenye. Azanani. Hein? Ma irmã. Irmã. Sim. Da família. Sim, Ya família. Se aquele boy vem com ele aqui. Songombe anaye ya sim, se kame compra, chega aqui. Hein? Se se comprar lá, chega aqui. É. Sim. Se chega aqui, ao. traz aqui na igreja. Ya kana ngone église. Não come. Tá bem. Kolia ngote. Oh, tá me percebendo melhor? Kolia kanga bien. Não come. Kolia te. Boi. Ngombe. Ngombe. Boi. Só liango. Se você comer, Ou vanda. vai sentar. Tá bem, vai. Tá bem. Ou vanda boi. Vai sentar assim. E Chile. Acabou. Eles na cerimônia. Vai ter uma cerimônia. Boi, Ana. Aquele boi. Cuidado. Tá bem. Queba. Tá bem. Na cote na andar com eu. Eu entrei na sua casa Na bumi ba peixe, Ana. e matei todas as baratas. Nós vamos se vamos se acabar aqui. E voltei eles Au no nom lugar de que saí. Jésus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Bible obi nzambaza sima maluba ya ba Deus prophète. está atrás das palavras dos profetas. Makambo na zolo bezo sama sikoka Está na ndako na yo. acontecendo Ndenge na agora telemeza na ne sua loko mo casa. ezo sama na ndako na Como yo. levantei aqui, algo está Bapese acontecendo na sua bazokufa na casa. kati ya ndako na As yo. baratas estão morrendo Okokende na sua lobi dimanche oyo ekoya. Você vai- Yo vai ir kotémoigner. em casa Bapompekisi domingo, te. testemunhar. Momona marobo shebre gali ya malaba bro shaba bro. Ei. Igalasha bro shemene beli ya shebro kamarabasho bro. Amen. Profetiza. Oh! Nazomona yo. Estou a te ver. Olingo ke musala. Você quer ir no Ntango trabalho. olingo ke musala. Quando você quer ir no trabalho, Okezwa teni. você vai buscar o Pese na apartamento. teni. E você encontrou barata no seu fartamento. Sim, pai. É verdade, pai. Filho do homem! Professa. Profetiza! Son of God. Fala comigo. Power. Essa. Lelo Hoje Sim, pai. nasilisi makambo. terminei este problema, este assunto, Na maloba na ngai. nas minhas palavras. Na bomi bapese wana. Eu matei aquelas baratas. Na bomi bango. Eu matei aquelas Ndenge baratas. okokende. Como você vai Na ir? semaine oyo tozobanda Essa lelo. semana que estamos a começar. Tia kokoma dimanche. Até domingo. Yo na misu na yo. Os teus olhos. Omona bapese bakufi dale Você vi. vai ver as baratas vão morrer em vão. Can I prophesy now? Professor. Se eu utilizasse então. Nasceu. Para ver. My father. Okende. Você vai ver. Vai ter promoção Amém. Amém. Amen. Ou sua promoção. no trabalho. Na musara na eu. O nome já entrou. Como não deixei curto. Amém, pai. Amém. Mas tu tá esperando o nome para sair? Sim, pai. Mas o nome não tá sair. Você será como Porque tem um amigo Esse é na camarada de quer Moco. lutar contigo. Aliga bunda na eu. Mas estou a ver uma pessoa com fartamento bem claro. E quem é? Com farda grande. Ala tiseni asa munene. Quer dizer, o meu chefe é grande, mas é escuro como eu. Eu estou a Sof pessoa nanga asa claro. munene ni asa muito lokolanga. Claro. Pai falou um amigo. Claro. Não é de pacolar. Não é claro de pacolar. Asa sim, aprende a pai. calcular. Tá me lembrando. É, Se lembra? rappelle esse coisa. Eu acho que como tá me lembrando. Lembra? Chama-se Berardo. Berardo. Berlan? Berardo. Berlane? Sim, sim. Tu fala com Berlane? Sim, sim. Tá te ajuda, Berlane. Ele te ajuda muito. Sim, sim. Eu estou escutando barulho. Ele está falando dentro aí contra aquela pessoa que quer lutar contigo. A reunião que acontece contra ti. É verdade. Ele fala que aquela pessoa é bom. Aquele pai não fala muito. Porque tu não fala. Mas eu estou a ver o motorista assim, alto. Nós vamos na chofer, vamos na mulai. Conduz um caminhão Acumula caminhão. com cisterna. Na cisterna lá cima. É o nosso motorista Osvaldo. Ah. Filho do homem! Profetiza! Festival profético do Papa Fernando. Um jovem que levou movimento profético em Angola. Agora está sentindo fogo do profeta. Essa. Escuta, papá. Profetiza. Esse é homem. Mwana mobali wana. Tu tem que lhe falar de Jesus. Yo ifo yebisa ye Amém, pai. mpona Yesu. Vou levar a mensagem de Deus. Estou a ver Nazomona naquele homem. epai ya moto wana. Tu, Yo mulher. aza na basi mibale.
estou a ver. Tem que rezar. Foi assembleia. Muito. Mingi. Mas ele fala muito de ti de uma maneira positiva. Me alobelaka yo mingi na lolenge moko malamu. Ele me gosta muito. Alingaka nga mingi. Já me falaste que... Não, pai. Pai, já me levaste na sua casa. Papa déjà me mwana ndako na yo. Ok, thank you. Merci. Minha mãe morreu, Mama nanga kufa. mas não consegui de Me ressuscitar. akoka kosekwa. Mas Jesus Me Yesu está presente. asa présent. Escuta, Yoka. aquele homem Mwana mobali vai wana. te ajudar. Akosunga yo. Tá me entendendo? Oyoka. Tu vai subir patente. Yo okomata mapete. Tem a promoção. Amém. Mas estou a ver viagem. Nós vamos na voyage. Viagem diplomática, estou a Nós ver. vamos na voyage moko Uma diplomatique. viagem diplomática. Voyage moko diplomatique. Vai vir Ekoya. cerca da sua honestidade. Pona honnêteté na yo. É por isso vai te colocar naquele grupo das pessoas. Tu vai viajar. Na maneira que estou a falar, vai acontecer. E estou a profetizar de novo. Domingo, tu vai ficar de pé aqui. Vai testemunhar cerca das baratas que entrou na sua casa. Estou a tirar aquela barata, volta. Quando o boi vai sair no lubão, não come em nome de Jesus. Kolia yango te au nom de Jésus. Yaka Wow. Aïe 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 aïe. Olingo sa déplacement Você jogou também? Kisasa. Kinshasa. Queria ir em Kinshasa. Yo olingo que Kisasa. Queria ir em Kinshasa. Hein? Bete a Saint-Esprit ma boa makasi. Bete a Aplaude só por notre exposição. Aplaude, aplaude. Aleluia. Olingo que Kisasa. Você queria ir em Kinshasa? Metala ndenge salami. Mas olha como Tamo aconteceu. olingo que Kisasa. Quando você quer ir em Kinshasa, Po ozonga muki o récupérer. para você voltar, Oyeba ki para pete lo recuperar, ozo que sala. você não sabia o que você Saseka queria il faut que fazer. Kisasa. Você queria Maintenant ser- comme ir pré em o que Kinshasa. Kisasa. Quando você queria ir, O dimina ki mbongo. você diminuiu o seu dinheiro. Mbongo ne sila. O seu dinheiro acabou. Professor, é verdade. Hein? Hein? Mbongo nyo se sila ki yo. Olingo que Kisasa. Queria ir em Kinshasa. Oteka na kikolo. Você vem no Kikolo? Hein? Hã? Sikoyo ntango olingo ke Kisasa. Agora, quando você quer ir em Kinshasa, Bato bayebaki te. as pessoas não sabiam. Hã? Mobetaki lisolo mpa Mas você moto moko. tem uma conversa em alguém, Tekaka pene na yo ti. ela vem do nosso lado. Landa ngai. Me segue. Ozaki awa. Estamos aqui. Olingo ke Congo. Você queria vir Kisasa. no Congo. Papa mbongo O dinheiro esili. acabou. Bongo. E assim, Otika ene logo te. não ficaste com nada. Ah. Nasomona memba molimo eza na kati na ngai ezoloba na ngai nayebisa O yo. Espírito que está dentro de mim está me falando para te Osalisi dizer. bato ebele me Você na ajudou fomoke. muita gente no teu bocado. Também estudando, ajudei pessoas que estudaram na universidade. Ata eram Kisasa órfãos. pe te Mesmo me Kinshasa, ememe awa. Mesmo aqui também. Bato ebele bayaka pa na ona Muita gente baordonnance. venham com as Opesaka bango receitas. bakisi. Você lhes dá comprimidos. Você lhes dá remédios. Professeur. Landa. Segue, segue. Receba o sang prophétique. Esili. Acabou.